A gente tende a achar que depois do erro, Deus vai se voltar contra nós e se afastar. Mas Números capítulo 15 nos mostra o contrário. Deus continua ensinando e chamando o seu povo mesmo após o erro. Isso nos revela algo muito lindo, porque Deus não desiste de nós, independente de quais sejam as nossas transgressões. Deus nos chama sempre a voltar, a nos realinhar com Ele. Ele não desiste de nós. Então hoje se faça a seguinte reflexão: a sua fé tem sido constante ou ela só aparece em momentos específicos? Em Números capítulo 15, verso 39 diz: Lembrai-vos de todos os mandamentos do Senhor e cumpri-os. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E neste espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados com Deus através da palavra, para que juntos nós possamos crescer em fé e entendimento com Deus. Contextualizando um pouco o capítulo 15 do livro de Números, nós temos um capítulo que vem logo após um erro grotesco ali do povo de Israel, né? O povo estava no deserto, o povo havia feito ali a primeira vice da terra prometida, e aí eles retornam falando que não dariam conta e duvidando da promessa de Deus, quando Josué e Caleb, os dois únicos que foram ali e viram da mesma forma, voltam falando o contrário do que o restante do povo falou, né? Eles voltam com um relato positivo, permanecem em fé e crendo na promessa de Deus, independente dos gigantes que eles haviam encontrado ali na Terra Prometida. E o povo, naquele momento, né, Deus se entristece. Eu falo isso muito no vídeo do capítulo 14 que eu fiz aqui, que está aqui já no canal, que Deus se entristece com o povo e pergunta até quando, né? Até quando? O que mais eu preciso fazer para que vocês acreditem em mim, para que vocês confiem em mim, né? Então Deus meio que é a minha leitura pessoal. Eu falo isso muito no vídeo do capítulo 14, que me parece que Deus tá triste mesmo com o povo, sabe? Ele se pergunta: eu já fiz tanto por vocês e ainda assim vocês duvidam de mim, vocês não confiam em mim, né? E aí ele se ira contra o povo e o povo, como consequência, perde, aquela geração perde a entrada na Terra Prometida, né? Deus então bane eles de entrar na Terra Prometida, deixando que só Caleb e Josué permaneçam na promessa de entrar. Mas naquele momento, apesar do erro, né, a gente acha que assim Deus não vai mais deixar entrar. Não, ele permanece com a sua promessa fiel da entrada na Terra Prometida, mas para as gerações futuras daquele povo que foi incrédulo. Então Deus começa esse capítulo 15, né, o capítulo 15 veio seguido de um capítulo de erro, né, do povo de Israel. Ele já começa o capítulo 15 dizendo: quando vocês entrarem na terra. Ou seja, mesmo depois da falha, Deus fala do futuro, né? Deus ainda considera a sua promessa, o cumprimento dessa promessa. Porque no fim das contas, Deus não cancela as promessas que ele faz, né? Ele é um Deus de palavra, né? No momento em que ele prometeu, acabou. Já foi dado a palavra, já foi proferido. Isso nos mostra, inclusive, a importância que é a nossa palavra, né? Aquilo que a gente promete, aquilo que a gente externaliza. Da mesma forma, Deus vem ensinando com essa postura também esse princípio, né, da força, do poder de uma promessa. E ele já havia prometido a terra prometida, né? Ele já havia prometido a terra que mana leite e mel para o povo de Israel. E ele não volta atrás, né? Ele não desiste dessa promessa, apesar dos erros reiterados ali cometidos pelo povo de Israel. Muito pelo contrário, logo após um erro, um capítulo inteiro de erro, né, de uma postura incrédula do povo de Israel, Deus começa o capítulo 15 falando: quando vocês entrarem na terra prometida. Ou seja, apesar do erro, Deus permanece falando ali no futuro, nos fazendo lembrar, nos fazendo entender que apesar dos nossos erros, Deus não desiste de nós, né? Analogicamente, aí me faz
entender que Deus, apesar dos meus erros, ele não desiste de mim, ele não desiste de nós. Muito pelo contrário, ele trata o nosso coração, né? E eu vejo ele nessa postura o tempo todo com o povo de Israel ali no deserto, tratando o coração desse povo, para que eles, enfim, chegassem à promessa, alcançassem a promessa e a terra que era a terra prometida. Então, muitos acham que assim, eu erro muito, né? Eu sou muito errado. Eu já ouvi várias pessoas falarem isso, assim. Eu sou muito errado, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Deus não vai me aceitar. Deus não vai querer, né? Me querer, né? Tô falando da forma como eu vi o pessoal falar. E, e Deus não olha para o nosso erro, né? Deus só nos pede um coração contrito e disposto. Porque o resto ele faz, ele conhece, ele nos conhece, ele quem nos criou. Então ele sabe que nós somos seres errantes. E não nos condena para sempre no nosso erro. Ele só nos pede disposição de coração para mudar, para ser transformados, para ser tratados, que foi o que ele fez com o povo no deserto ali. O tempo todo a gente vê Deus tratando o coração daquele povo e preparando aquele povo para então desfrutar da promessa. E isso é muito lindo, né? A gente consegue entender que, independente do nosso erro, Deus está de braços abertos para nós. Então, hoje, aí, se você que está me assistindo, por alguma razão, acha que não tem como mais voltar atrás, que você já errou demais para que Deus te aceite, que você já errou demais, né? Que você tem até vergonha de entrar na presença de Deus, não tenha. Deus espera uma única coisa de nós: um coração obediente, disposto. Um coração disposto a obedecer, a cumprir os propósitos dele, e o resto ele faz, né? A mudança que nós precisamos em nós, dos nossos erros, é Deus quem faz em nós, não somos nós mesmos. Mais adiante, nos versos 22 a 31 do capítulo 15, a palavra vai nos mostrar sobre a diferença dos pecados que são involuntários e dos pecados que são cometidos deliberadamente, né? Ou seja, de forma intencional. E aqui fica muito claro para a gente que o problema, né, não é o erro em si, mas o nosso coração. Né, é o que eu venho falando aqui. O problema não é o erro por si só, sabe? O erro sozinho, mas a intenção do nosso coração ao cometer aquele erro. Então Deus faz uma distinção muito clara. Aqueles pecados, aqueles erros que são feitos em ignorância, né? Ou seja, sem ser de forma intencional, sem querer, vamos dizer assim, né? São tratados de uma forma por Deus. E os erros que são feitos deliberadamente, ou seja, conscientemente, né? Eu tenho consciência de que eu estou errando, eu tenho consciência de que isso é pecado, eu não me arrependo e eu permaneço neste pecado. Esse erro Deus trata de forma diferente. Então a palavra nos conta que aqueles que erram, né, que pecam sem querer, ou seja, involuntariamente, para estes havia o sacrifício, o perdão e a restauração. Mas para aqueles que pecam deliberadamente, propositadamente, ou seja, não querem se arrepender e querem permanecer no erro, estes Deus manda eliminar. Então a gente vê, na verdade, que não é sobre alguém que erra, porque as duas pessoas erraram, certo? As duas pessoas cometeram pecado. A diferença está no meu coração, na disposição do meu coração de me arrepender e em contrapartida, na disposição do meu coração de desprezar a Deus. Então, quando eu erro deliberadamente, consciente do meu erro e não me arrependo, eu não quero me arrepender e ainda permaneço no erro, eu estou conscientemente escolhendo desprezar a Deus, né? E para estes, Deus é muito direto, é muito, né? Não tem coré-coré, né? Eu vou falar assim. Deus manda eliminar, não tem segunda chance, né? Porque Deus espera de nós só o nosso coração. Então, não é a sua perfeição que vai fazer você se achegar a Deus, né? Você pode ser o mais errado de todos, mas se o seu coração estiver disposto a se arrepender, a sair desse erro, a sair desse pecado, é só isso que Deus espera de nós. Mais adiante, nos versos 32 a 36, é uma das partes mais duras do capítulo, assim.
Né? A gente vê aqui a palavra nos trazendo uma desobediência consciente. Aqui nós temos um homem que escolhe trabalhar no sábado conscientemente, consciente de que o sábado era tido como um símbolo de aliança com Deus, né? Você guardar o sábado era tido como uma aliança com Deus, um símbolo de aliança com Deus. E este homem, veja, a gente está falando de um homem que sabia da importância de guardar o sábado, sabia do que isso significava, mas escolheu deliberadamente trabalhar no sábado. Ou seja, ele escolhe desobedecer a Deus. Né? Ele escolhe, e mais do que isso, mais do que desobedecer a Deus, ele escolhe desprezar a Deus. Né? Porque ele sabia que o sábado era uma aliança com Deus. Então ele escolhe quebrar essa aliança conscientemente. Né? Quase como se ele falasse: eu não quero esse Deus. E para este, Deus tem uma resposta muito dura. Né? Deus manda que o povo elimine, Deus manda que o povo o apedreje, que ele seja executado. Nos mostrando aqui que não basta que a gente saiba o que é certo. É necessário que a gente escolha andar por este caminho reto. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio para que justamente nós tenhamos essa liberdade de escolher por qual caminho andar. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma responsabilidade muito grande, porque a partir do momento em que a gente escolhe andar no caminho errado, consciente de que aquele caminho é o errado, e aí aqui no capítulo 15, eu volto a dizer, né, para mim fica muito claro que Deus faz uma diferença, uma distinção muito certeira, e ele repete isso várias vezes, do pecado deliberado, daquele pecado feito com consciência de que aquilo é pecado, e do pecado feito na ignorância, ou seja, do pecado feito sem querer, né? Eu não sei que aquilo ali é errado e eu estou e mesmo assim e por isso eu peco, né? É diferente de eu sei que aquilo ali é errado, eu escolho fazer aquilo ali mesmo sabendo que é errado, eu escolho não me arrepender daquilo ali e eu escolho permanecer naquele erro. O importante aqui é a gente tirar dessa mensagem que não basta nós sabermos o que é certo. É necessário que a gente escolha conscientemente obedecer. Mais à frente, dos versos 37 a 41, Deus vai nos trazer sobre lembretes espirituais. A palavra nos conta que Deus manda o povo colocar franjas nas suas vestes como um lembrete espiritual, para que eles lembrassem quem eles eram, quem Deus era e principalmente como eles deveriam viver. E aqui é muito interessante porque Deus, ele nos conhece tanto que ele sabe da nossa inclinação para se esquecer do erro e errar de novo. Né? É muito fácil, a gente tá. Eu acho que assim, eu me identifico muito com isso, e isso acontece muito comigo. Eu acabei de ler uma passagem bíblica, eu acabei de ter um entendimento com Deus, eu acabei de, nossa, então é assim que eu devo agir. Passa 2 minutos eu ajo de forma totalmente contrária. Eu não sei se com vocês é dessa forma, mas assim, a gente tem uma inclinação muito natural da nossa carnalidade humana de se esquecer, né, daquilo, de se esquecer de um princípio, de esquecer de um mandamento, de se esquecer mesmo de agir conforme a gente acabou de aprender que a gente deve agir. E para isso, Deus traz um símbolo físico mesmo. Deus manda que eles colocassem franjas nas vestes como um memorial, né? E aí nos remete também ao próprio, a própria ceia, né? Que Deus deixa para nós como um memorial, ou seja, a ceia, né, no momento em que a gente toma a ceia ali, é também uma forma da gente lembrar, né, de Jesus Cristo, do que ele fez por nós na cruz e de como nós devemos viver a partir disso. Então, em várias passagens da Bíblia, Deus nos deixa memoriais, porque sabe da nossa condição humana de esquecimento, né? Ele nos conhece. E lendo aqui, me remeteu muito também à nossa própria aliança de casamento, né? Quando a gente casa, a gente compra um anel e usa esse anel todos os dias. Eu até tô sem a minha, porque eu acabei de acordar e o meu dedo fica muito inchado e eu não consigo colocar. Mas a gente não deve sair de casa sem o nosso anel, né? Parece bobeira, mas é um símbolo muito poderoso, é uma aliança, é para a gente lembrar da nossa aliança com o outro, é para a gente lembrar da promessa que nós fizemos para o outro, é para que a gente lembre que, independente de onde a gente esteja,
do outro, né? Dessa aliança, desse vínculo que nós temos. Da mesma forma é com Deus. Ele deixa esses memoriais e isso é muito importante, né? Não menospreze a sua aliança de casamento, né? Ah, é só um objeto, né? Ah, é só um anel. Não, não é só um anel. É um símbolo de uma aliança que serve como um memorial daquilo que você prometeu ao outro, daquilo que vocês, do pacto ali que vocês fizeram diante de Deus. Da mesma forma, são esses memoriais que Deus nos manda fazer na Bíblia. Então isso é muito interessante, né? Deus nos conhece, Deus sabe da inclinação do nosso coração para esse esquecimento e nos dá meios facilitadores para que a gente não se esqueça, né, da aliança dele com a gente, para que a gente não se esqueça das promessas dele com a gente. E isso é maravilhoso demais. Então, desse capítulo, fazendo um resumo geral, né, a gente pode tirar grandes lições espirituais. A primeira delas, é que eu já falei muito, é que Deus não desiste de nós, né? Mesmo independente do nosso erro, Deus não desiste de nós, mas pelo contrário, Ele nos chama para um realinhamento e deseja tratar o nosso coração, né? Deseja reestruturar e moldar o nosso coração. A segunda lição é que a fé, ela não é um evento, mas ela é constância. Constância na presença de Deus, constância na leitura da palavra, constância na busca pelas coisas que vêm do Senhor, constância em obediência, em obedecer a Deus, né, em permanecer no caminho reto, em constância nas escolhas que eu faço conscientes de seguir o caminho que é reto, de seguir o caminho que é certo. Ou seja, fé, na verdade, é sobre uma vida inteira com Deus e não momentos pontuais. A terceira lição espiritual que a gente tira desse capítulo é que nós precisamos, sim, de lembretes espirituais. Porque sem eles, a gente facilmente se perde na rotina do dia a dia, né? A gente se perde nos afazeres do dia a dia, a gente se perde na quantidade de tarefas que a gente traz para o nosso dia. É importante que a gente tenha lembretes, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu acabei de lembrar, que na verdade é o seguinte, para eu começar a ter, hoje eu tenho uma constância de oração, graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso, mas não era assim. Antes eu estava perdida nos meus afazeres do dia, eu estava perdida na minha rotina do dia e eu sempre deixava para depois as coisas de Deus e quase sempre eu não conseguia ler. Eu chegava cansada, né, do dia, ia deitar e eu não conseguia ler a palavra, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia estudar a palavra, e isso sempre ficava para depois. E aí eu comecei a colocar um lembrete no meu celular, um lembrete mesmo. Eu coloquei um lembrete nos meus, ele bipa para mim da hora que eu quero fazer a minha oração. Então, a primeira coisa do meu dia é oração, né? Tem lá um lembrete. E isso precisou ficar físico para mim todos os dias para que eu me lembrasse de fazer isso, né? De me achegar a Deus, de separar esse tempo para Deus. No momento não era automático, né? Eu precisei criar esses artifícios físicos, esses lembretes, para que eu conseguisse manter essa constância. E tá tudo certo, né? Não fique achando que assim, ai, nossa, então eu tô sendo muito automático, igual um robô, e as coisas de Deus não são assim, as coisas de Deus são mais naturais. Sim, mas é necessário que a gente se lembre, é necessário que a gente tenha esses memoriais, né? O próprio Deus já falou. Sem isso a gente se perde. Então coloque aí um lembrete no seu celular, coloque um lembrete aí, um post-it, seja o que for, para você lembrar do seu momento com Deus todos os dias, né? Separe um tempo aí, se dedique um pouco mais, coloque esse lembrete, né? Coloque isso no seu checklist como uma tarefa importante que realmente precisa ser cumprida no seu dia. Isso com certeza vai mudar o relacionamento que você tem com Deus. E a quarta lição espiritual que a gente tira desse capítulo, e a, né, não menos importante, é que obediência é uma escolha, é uma decisão diária. Né? Eu venho falando isso muito, assim, a gente não obedece porque está perfeito em Deus, a gente não obedece porque, nossa, eu fui tão transformado por Deus que agora é natural. Não, obediência é uma escolha, né? Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, mas você escolhe o caminho reto, você escolhe seguir aquilo que Deus mandou você fazer, né? Você escolhe cumprir a palavra de Deus na sua vida. Então, tome essa postura, sabe? Tome essa responsabilidade para si, pare de viver deliberadamente,
sabe, assim, sem pare de viver de forma não intencional. Seja intencional nas suas ações, seja intencional nas suas atitudes do dia a dia, porque com certeza você vai trazer para as suas escolhas essa consciência e vai começar a fazer boas escolhas. Isso, gente, eu falo por mim também, tá? Eu falo, pare de fazer, mas eu tô falando mais pra mim do que a gente é necessário que a gente traga essa autorresponsabilidade, né? E porque a escolha é nossa, no fim das contas, e graças a Deus por isso, né? É tão lindo Deus nos ter dado esse livre-arbítrio, então que nós possamos fazer dele bom uso. Em 1 Pedro, verso 16, diz: Sede santos, porque eu sou santo. E esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar um like aqui, curtir, deixar um comentário, nem que for, né, um amém, um coração, alguma experiência sua pessoal que você possa compartilhar comigo, porque isso me edifica e também me ajuda a continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. E que a luz da palavra, ela te encontre onde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.